Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar acerca do temor do Senhor. O que é temer a Deus? O que é esse princípio maravilhoso da nossa alicerce, da nossa jornada cristã, que é temer a Deus? Queridos, sem temer ao Senhor, não alcançamos a bondade dEle, a misericórdia dEle, o seu favor, a sua graça. Nada adquirimos sem o temor do Senhor. Então, vamos lá. Tudo começa com o temor do Senhor. Temos um dos maiores exemplos aqui da Bíblia, que eu considero, que é Abraão, nosso pai na fé, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque. E Deus provou o coração de Abraão e constatou, não que Deus não sabia disso, mas constatou para o próprio Abraão, de que de fato ele temia ao Senhor Jesus. Mas como que ele temeu? Quando eu falo Senhor Jesus, porque Jesus subsiste desde a eternidade junto com o Pai, né? Jesus sempre existiu com o Pai. Então, tudo que aconteceu desde Adão até hoje e o que acontecerá no futuro, para toda a eternidade, é o Pai e o Filho unidos. Então vamos ler o texto de Gênesis 22, 10 a 12. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Perceberam no detalhe? Agora eu sei que temes a Deus. Porque Abraão, ele obedeceu. Quando Deus pediu para ele sacrificar o seu único filho. Tiago capítulo 2, versos 21 a 23. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu. Conectando com Gênesis 22, 10 a 12, agora eu sei, Abraão, que temes a Deus. Então a relação de obediência com temer ao Senhor é total. Então temer a Deus simplesmente é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. E Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu. Em João 15, 14, Jesus fala da seguinte forma: Vós sereis meus amigos, assim como Abraão foi amigo de Deus. Vós sereis meus amigos, como Abraão foi. Ele não disse isso, mas somando as verdades, é isso mesmo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, assim como Abraão fez. Amém, queridos? Então, o que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecer. Lembra que Jesus falou para os fariseus: destas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Então, queridos, nós somos o quê? Pedras vivas do Senhor Jesus. Pedras nessa edificação. Mas nós precisamos obedecer como Abraão obedeceu. Ou seja, temer como Abraão temeu. Romanos capítulo 1, versos 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Fé e obediência estão atrelados, queridos. Entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu. Ele é o nosso pai na fé porque ele obedeceu, obediência da fé. E ele temeu a Deus porque ele obedeceu. Está tudo entrelaçado. Tudo é o mesmo pacote. Temer a Deus, obedecer, fé. Tudo isso são sinônimos, queridos. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 a 22, nós já compreendemos que temer ao Senhor é obedecê-lo, obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua palavra.
mas obedecer cientes de que nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. E que o Deus que nós servimos é um Deus sério, é um Deus justo, é um Deus que é amor, mas também é justiça. Ele é bom, mas também é severo. Isso também gera temor ao Senhor. Tá? Temer a Deus é obedecer, claro, mas com a consciência de que o nosso Pai, ele não é um Deus de brincadeira. De Deus não se zomba, queridos. Então, temer a Deus tem um pouco a ver, sim, com temor, de medo, sim. Vamos ver? 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 a 22. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, o Deus que é amor, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, olha o detalhe, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Então, temer a Deus tem o sentido também de nós termos a consciência de que Deus, ele é santo e nós devemos nos portar com temor a ele. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira, queridos. Ele é sério e requer de nós seriedade. Então, temer a Deus também tem a ver com medo, porque nós devemos ter essa consciência de que ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Os que praticarem o bem serão recompensados de acordo com as suas obras, e os que praticarem o mal serão recompensados de acordo com as suas obras. E isto está por toda a palavra, desde Adão. O temor ao Senhor, queridos, é o princípio da sabedoria. É o princípio, é o alicerce da nossa vida. Se nós estivermos com o temor de Deus em alta no nosso coração, nós vamos pensar duas vezes antes de pecar. O pecado do cristão, ele não pode ser deliberado, proposital. Embora nós sempre vamos pecar. Porque a palavra de Deus diz que quem não peca é mentiroso. Então, nós sempre vamos pecar. Mas nós não somos mais pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do erro, que se conforma com os erros, confiando numa graça, num amor de Deus desequilibrado. Não, queridos. O amor de Deus, ele se manifesta à medida que nós respondemos. Sem resposta, não há manifestação do amor. Ah, mas a graça é um favor imerecido. Queridos, eu não considero graça como favor imerecido. A Bíblia não me deixa entender dessa forma. Por quê? Porque de que adianta essa graça se eu não for salvo? Se é um favor imerecido, eu sou salvo. É independente das minhas obras. Queridos, há uma diferença clara. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, aí sim, nada de bom fizemos. Graça. Nesse caso, eu posso dizer que é um favor imerecido. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos seus inimigos. Nada fizemos para que ele pudesse morrer por nós. Entretanto, para que essa graça se torne realidade na minha vida, na prática, tem que haver resposta. Tem que haver um merecimento. A nossa resposta é um merecimento. Então, de que me adianta um favor imerecido que não vai me salvar? Consegue compreender a diferença? Ah, é um favor imerecido. Nada de bom fizemos para sermos salvos. Ah, é legal. Então todos os homens serão salvos. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Deus amou a sua criação, o mundo de tal maneira. Mas na prática, todos são salvos? Então a graça
de que me serve a graça de Deus como favor imerecido se eu vou ser condenado? Não serve para nada. Não a graça em si, mas por causa da minha resposta. Então, queridos, temer a Deus é responder a Ele. Temer a Deus é compreender que o nosso Deus é um Deus sério e que retribui cada um de nós de acordo com as nossas obras. E a vida eterna será adquirida definitivamente no dia do juízo final. E apóstolo Paulo, em Romanos 2, diz que a vida eterna é para aqueles que perseverarem em fazer o bem. Esses que perseveram em fazer o bem buscam glória, honra e incorrupção, mas haverá ira e indignação para aqueles que são desobedientes à verdade. Lembro de um episódio aqui, só para finalizarmos, Atos capítulo 5, quando Deus fulminou Ananias e Safira, houve temor entre a igreja. Apocalipse 2, para a igreja de Tiatira, Jesus Cristo falou que iria prostrar de cama aquela mulher que se dizia profetisa, mataria todos os seus discípulos, seus filhos, para que todos saibam que Jesus é aquele que sonda mentes e corações e retribui cada um de acordo com as suas obras. Isso é o temor de Deus, queridos. De Deus não se brinca. Tudo que um homem semeia, ele colhe. Não adianta. Quem semeia para a sua carne não vai colher bênção, mas vai colher morte. Mas quem semeia para o Espírito, frutos de santidade, colherá a vida eterna. Amém, queridos? Então, temer ao Senhor, em suma, é obedecer a Deus, cientes de que Deus é um Deus sério e que retribuirá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Amém, queridos? Esse é o temor do Senhor. Que seja o alicerce da nossa vida até o fim da nossa jornada. Que Jesus Cristo nos abençoe.